de trazer aqui pessoas que estão vivendo, que já viveram e que também estão ajudando outras pessoas a viver um processo de renovação em sua vida. E nessa sexta-feira está comigo aqui ela que é pastora, psicóloga, mãe, esposa, mais um monte de adjetivos aí que nós poderíamos colocar. Amiga também, está comigo aqui, pastora Francine. Boa noite, pastora. Boa noite, querida. É uma alegria, né? Um prazer estar aqui e poder compartilhar, assim, né? Desse tema tão relevante, tão importante, que é a renovação da nossa mente. Uau, que bom. A gente já se conhece já faz alguns anos, né, pastora? Uns 20, alguma coisa, né? Bastante tempo. E como é bom eu poder, estou realmente muito feliz, sabe, com a sua vinda aqui, né, a sua presença aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa serão muito edificadas. Eu já conheço a pastora faz bastante tempo, mas os nossos telespectadores não sabem quem é Francine. Então, por favor, se apresente para o nosso povo. Então tá, meu nome é Francine, né? Tenho 39 anos, sou casada há 17 anos com o Thiago, meu esposo. Ele é pastor também, contador. Tenho 2 filhos, Samuel, de 13 anos, e Benjamin, de 9 anos. E sou psicóloga há 5 anos. 5 anos. Há 5 anos que eu me formei, mas eu sempre gosto de contar um pouquinho que eu levei 16 anos para me formar em psicologia. É mesmo? Então foi uma trajetória de paradas e recomeços e renovações. Uau. E hoje eu atuo na clínica, né? Já faz 5 anos, assim que eu me formei, já comecei aos atendimentos. E sou aí a amiga, sou aí a pastora, né? Auxiliar ali na Conviver de Tubarão, juntamente com o nosso pastor, né? Auxiliando ele ali. E é uma honra estar aqui, né? Que bom. Eu que fico feliz demais com a tua presença aqui. Pastora, o que é para pastora renovar a mente? Tanta coisa, né? É bastante, né? Eu fiquei pensando em várias coisas, assim, e eu sou muito do momento, assim, né? Daquilo que eu estou vivendo no momento, daquilo que eu posso compartilhar no momento. E para mim, eu fiquei relembrando do primeiro processo da renovação da minha mente, assim. Eu acredito que todos nós passamos por vários processos. Estamos em transformação, em renovação, e eu creio que toda sexta-feira, né, é uma oportunidade as pessoas renovarem a sua mente aqui nesse programa. E a minha renovação, aconteceu na minha vida quando eu tinha 16 anos. A primeira grande revolução na minha mente, né? Foi quando eu conheci Jesus, né, aos 16 anos. E renovação da mente é se deixar transformar diariamente, né? O entendimento, né? E aí ampliar um pouquinho o que é essa mente, né? Que a gente precisa renovar. Quais são os aspectos dela que precisam diariamente serem renovados. Então, e a pastora falou que demorou aí um processo de 16 anos, né? Para concluir a faculdade de psicologia. Mas por que demorou tanto assim? Então, no primeiro ano eu fiz a faculdade e nesse tempo eu conheci meu esposo, né? Meu namorado na época. E ele também fazia faculdade. Então, aquela ideia, né? Se os dois fazerem faculdade, como que a gente vai casar? Vai faltar. Aí, como ele já estava muito mais à frente, a gente resolveu que eu ia dar um tempinho, né? E foi muito importante, assim, esse tempo. E aí eu fiquei 9 anos sem fazer o curso. Entendi. E aí depois, quando eu já tinha um filho de 1 ano e 5 meses, meu filho mais velho. E aí eu demorei para fazer, porque daí no meio da faculdade ainda tive outro filho. Então eu fui deixando a minha vida acontecer junto com a construção desse sonho e desse plano, né? Então o processo começou a acontecer lá nos 16 anos. Foi seu encontro com Jesus. Isso. E aí você entrou também, fez a faculdade de psicologia para ajudar nessa renovação. E muitas pessoas que estão em casa agora, pastora, elas acham que nunca vão conseguir sair do lugar. Né? Porque automaticamente o que a nossa mente faz? Ela nos bloqueia. Se acomoda, né? Se acomoda. A tendência é a acomodação, né? A economia, né? Então, nosso cérebro ele faz isso o tempo todo. Ele tenta simplificar para a gente não ter que se esforçar, para a gente não ter que sair do lugar. É mais confortável mesmo, né? E aí a gente precisa de algumas coisas, assim, que é entender aquilo que a gente quer, entender aquilo que a gente é, para poder se mover mesmo, Uma questão de identidade, seria? É uma questão de descobrir a sua essência. Uau, muito bom. O seu propósito. E aí a gente acaba resultando nessa identidade. Quem que eu sou, né? Uau.
Então, quando eu sei quem eu sou, eu já não aceito mais os rótulos. Olha só. Quando eu sei quem eu sou, eu caminho, eu me movimento porque eu sei onde eu quero chegar. Não é mais o que os outros me dizem que eu posso, mas aquilo que eu começo a entender que eu posso. E isso, assim, existe várias formas de conseguir isso. A psicologia é uma delas e é uma ferramenta, uma ciência maravilhosa que hoje eu utilizo e vejo muitas pessoas sendo restauradas, enfim. Mas o relacionamento com o Criador é o que faz toda a diferença. É o Criador, né? É o Criador. É quem te conhece por inteiro, é o único que pode realmente te revelar quem tu é. Sem que tu seja constrangido por julgamentos, mas seja aceito pelo amor. Sim. Então, nesse lugar existe muita renovação diária. De mente, de coração, de propósito. E como fazer com que as pessoas, nessa geração que nós estamos vivendo hoje, pastora, Sim. é uma geração de YouTube, Instagram, Facebook, essa geração de tipo, todo mundo tem uma vida muito melhor do que a minha. Né? E as pessoas acabam olhando ali achando que todo mundo está vivendo muito bem. Né? E acabam entrando em depressão, porque eu nunca vou conseguir ter uma vida ou ser parecido com tal pessoa, outra pessoa. Como fazer a pessoa entender que realmente ela é, primeiro a essência, é claro, mas como ela desconstruir isso dentro da mente dela, sabe? Como que ela faz para que ela consiga, eu agora consegui entender que eu sou e daqui para frente eu serei uma nova pessoa. A descoberta dessa identidade ou dessa quem eu sou, ela é um processo que leva muito tempo, né? Então, na medida que a gente vai se conhecendo, que a gente vai encontrando ferramentas mesmo da psicologia, ou até mesmo nas redes sociais, que existe muita informação boa. Mas algo assim que eu sinto que as pessoas hoje elas estão freneticamente em busca de algo. E aí a gente passa o dia inteiro buscando alguma coisa, assim. Só que quando a gente já encontrou a essência, essas coisas elas se tornam distrações muitas vezes. Então, o que eu assim até sinto em compartilhar hoje, para quem estiver nos assistindo, a necessidade do descanso. Porque para uma mente ser renovada, assim como um corpo, né, cansado do trabalho, precisa ter uma boa noite de sono para descansar, uma mente também precisa descansar. Então, hoje em dia, o acesso às redes sociais, à informação, a vídeo, é uma demanda muito grande de informação que o nosso próprio cérebro não dá conta. Verdade. Então, esse cansaço, essa sobrecarga do eu quero conseguir, e aí as pessoas querem conseguir para ontem. Por isso que eu falei dos 16 anos que eu levei para me tornar, né, para me formar. Porque às vezes as pessoas, algumas coisas acontecem na vida delas, elas precisam dar uma pausa e elas não querem pausar. Elas querem para ontem, porque lá no Instagram eu vi tal pessoa conseguindo tal coisa, né? E até o nosso corpo, até uma experiência que eu vivi há 2 anos atrás, a gente estava na loucura e trocar de lugar lá da igreja e tal. E aí tinha acabado de sofrer um acidente ali, a pastora de moto. E aí eu me lembro que eu estava naquela, e na semana que a gente alugou a igreja nova, fomos para a igreja nova, na semana ali, chegou na quinta-feira, a inauguração seria no sábado. Na quinta-feira eu fui levantar da cama, não consegui. Me deu uma labirintite. Tudo rodava em minha volta e tudo. E aí eu entendi que o meu corpo estava dizendo assim, cara, para um pouco. Descansa, tu não sabe? Tu não é de ferro, né? Tu não é super, que as pessoas elas têm essa... na verdade, é vendida essa ideia, né? É vendida essa ideia, né? A gente é influenciado por essa ideia de tipo assim, não, tu não pode, tu não pode chorar, tu não pode. Meu Deus, chorar é maravilhoso. Chorar é tão bom, chorar. É um recurso, né? É um recurso. Que nos foi dado para alívio das nossas dores, né? Sim. E as pessoas ficam nesse enredo e através disso aí vem a ansiedade, vem as doenças, né? Que são também doenças físicas também, que nos fazem parar com o tempo. Mas, pastora, deixa eu fazer outra pergunta para a pastora. Dentro da psicologia, eu quero saber algumas ferramentas para que eu possa realmente vencer essas dificuldades que eu tenho de que sou ansioso, sou preocupado demais, não consigo ter descanso em lugar nenhum. Já também, de antemão, agradecer aqui os nossos amigos apoiadores, pessoas que estão investindo para que o nosso programa chegue até a sua casa, para que você possa ser realmente
renovado e viver esse processo de renovação. Quero agradecer aqui ao Calibra Acessórios. O telefone para contato é 3628-1414. Você que precisa aí de peças para o seu caminhão, precisa de manutenção ar-condicionado do seu caminhão, você pode procurar ali a Calibra, que fica aqui no Monrotes, BR, na BR-101. Procura ali o Serginho, toda a equipe vai dar um bom atendimento para você. Pastora Francine, nós terminamos o último bloco aqui. Sim. Falando sobre sou ansioso, estou entrando já em depressão, não consigo. Quais são os passos que eu tenho que dar dentro da psicologia, assim falando, para que eu possa encontrar um lugar de descanso, para mim realmente descansar? Então, é comum se venderem passos, ideias assim, tipo, faça isso, isso, Entendi. Isso e vai ter esse resultado. A receita... Só que a gente entende que isso é um processo. Para uma pessoa chegar a uma ansiedade como um transtorno, porque ansiedade todos temos como emoção, Sim. mas tem ansiedade que as pessoas no geral falam assim, eu sou ansioso. Ser ansioso pode ser um aspecto até da personalidade da pessoa. E não ser um problema. Perfeito. Mas quando se torna um problema, quando isso vai se tornar um problema. Então, antes dos sintomas, tem os sinais. As pessoas precisam observar os sinais. E o que acontece? O nosso próprio corpo começa a dar sinais. A nossa mente começa a dar sinal que precisa de renovação, que precisa desse descanso. O próprio Deus instituiu o descanso semanal. Ele foi o primeiro a descansar para nos ensinar que a gente precisa descansar. Verdade. Então, hoje, com a demanda de trabalho, com a demanda dos sonhos, com a demanda do o outro tem, eu também quero, eu posso, eu consigo, dessas palavras que são legais de motivação, as pessoas têm sido impulsionadas a querer viver tudo isso, mas não querer viver o processo. Olha só. Então, para evitar uma doença, a própria depressão, a ansiedade, já para evitar, né? Depois a gente pode falar de como, já estando nesse processo, mas para evitar, a pessoa precisa investir no autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele me mostra os meus limites. Então, eu não passo dos meus limites. Eu sei que hoje eu estou muito cansado, eu não consigo. Entendi. Eu não posso assumir esse compromisso. Entendi. Eu posso pedir ajuda para as pessoas porque eu tenho limites. Eu posso delegar. Eu posso entender que eu erro. Posso ir lá e pedir desculpa, perdão, porque eu tenho um limite. Então, a falta do autoconhecimento, porque quando eu não me conheço, eu vou indo, e quando a gente vê, pastor, a gente tem atendido empresários, tem atendido profissionais muito bons, sendo parados por conta do excesso. Meu Deus. Pessoas que têm sonhos sendo paradas por conta do excesso. Chegando a uma estafa, a uma exaustão, até mesmo a um distúrbio mental do próprio pensamento por conta do cansaço. Meu Jesus. Do não se organizar, do não saber lidar com a demanda. Sim. É fácil? Não é fácil. Mas é necessário a gente se autoconhecer primeiro. Uau. Mas aí, enquanto eu já estou assim, já estou com um transtorno, acho que esses sintomas eles já são de um transtorno de ansiedade, ou generalizada, ou de pânico, ou do medo, né? Ou uma depressão leve, moderada, grave. Eu preciso de ajuda. Aquilo que eu não pedi antes, sabe? Porque eu era forte, porque eu era super. Tinha que mostrar para alguém que eu conseguia. Eu não posso chorar, porque eu sou, né? Uau. Tem mães que não choram na frente dos filhos, elas vão pro banheiro e elas dizem, não posso chorar na frente dos meus filhos. Gente, eu choro com os meus filhos e digo, hoje eu tô cansada. O que eu tô ensinando para eles? Eu tô ensinando que eles são humanos, que eles podem chorar também e que eu vou estar ali para acolher, assim como eles estão ali para me acolher. Claro que eu não vou compartilhar a minha vida no sentido de intimidade ou de... Não é disso que eu tô falando, que às vezes alguém pode interpretar dessa maneira, mas ser humano e deixar o outro ser também. Ser de verdade, né, pastor? De verdade. Quando eu sou quem eu sou, eu te permito ser quem tu é. Verdade. Aí eu não sou exigente contigo porque eu sei quem eu sou. Muito bom. E aí eu deixo tu ser quem tu é. E aí eu acho que a gente fica em mais harmonia quando a gente vive isso, sabe? Muito. Então, se você hoje vive já um transtorno, procure ajuda. Sabe, hoje nosso sistema de saúde é um sistema de saúde que atende.
né? Tem psiquiatra na policlínica, tem o CAPES, tem recurso na saúde pública. É mais demorado? É. A demanda é grande? É. Mas tem profissionais que fazem preços sociais, tem profissionais que atendem voluntariamente. Então, a questão é procurar ajuda. Procurar ajuda. Né? Procurar ajuda. A própria igreja sempre foi, desde da formação dela, né? Seja católica, evangélica, as próprias religiões são a busca da ajuda, né? Dispõem de ajuda, existem pessoas lá querendo ajudar. Sim. Então, é necessário buscar ajuda nesse processo. Não existe, assim, um passo a passo. Existem coisas que dá para fazer, como eu falei, o descanso. A organização, entender os seus limites. Mas a raiz de tudo é o autoconhecimento. O autoconhecimento, né? Porque até dentro do descanso que a pastora está falando aqui, quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus criou todas as coisas, no sexto dia criou o homem. E no sétimo dia, descanso. Né? Então, assim, a gente não consegue compreender isso, né? A gente acha que por conta de... eu preciso fazer, eu tenho que fazer, meu Deus do céu, se eu não fazer, parece que... Deixa que eu respondo agora, isso, tá tudo errado. Não, calma, respira. Vai dar tudo certo, sabe? Se você responder agora, não responder, depois, quando responder, vai dar tudo certo. Mas aí, por conta dessa ansiedade de querer fazer tudo, acaba, muitas vezes, não fazendo nada. Não fazendo nada. Né? Mas, pastora, e muitas pessoas, elas estão entrando nessas crises de ansiedade, esses momentos difíceis, porque a vida em si, ela não é fácil. Não. Né? Você diz, não, a vida é um mar de rosas. Querido, não é. Pastor, eu estou indo para a igreja porque falaram para mim que seria um mar de rosas. Mentira para você, tá bom? Mentira, não será um mar de rosas, vai ter dificuldade normal. Vai ter, mas só que você agora tem Deus do seu lado que está ali para te ajudar, estender as mãos para você e te dar um refrigério. Mas, pastora, mediante, eu vejo muitas pessoas em conta de perdas. Né? Por exemplo, perder um ente querido lá. Como a pessoa vai lidar com essa emoção? Né? Como que ela vai fazer para poder realmente deixar a pessoa ir? Porque realmente a gente sente muito por conta disso, né? Perder um ente querido, meu Deus do céu, e agora? Como que vai ser? E muitas pessoas ficam num lugar de morte, né? Vivem o luto a vida inteira. Como sair também desse lugar de luto? Antes de a pessoa, talvez, a pessoa que não consegue sair, né? Mas antes disso, existe uma perda que é maior, novamente no autoconhecimento, na identidade, é quando a pessoa já se perde antes de perder alguém. Uau, meu Deus. Uau. O que acontece? As pessoas, elas são muito dependentes uma das outras. Tanto que a gente vem falando muito das relações tóxicas, abusivas. E no processo do luto, ele tem... A própria psicologia, estudos falam de fases do luto, mas cada um vive essa fase, vive do seu jeito, cada um tem uma história para reagir a este luto. E eu já escutei de muitas pessoas em processo de luto indignadas, porque as pessoas esperam que ela pule a fase, que ela mude de fase, já não era para ti, tá? Já não era para quem? Então, essa pessoa, ela precisa de acolhimento. Essa pessoa precisa de acompanhamento. Algumas vão precisar de acompanhamento de uma medicação. O corpo dela desorganizou, sabe? Algo tão sério isso, sabe? Quando, infelizmente, a gente ainda vê, pastor Johnny, pastores religiosos pedindo para abandonar as medicações. Isso me deixa, assim, bem chocada. Porque a gente é um ser físico. A gente é um ser emocional e espiritual. Então, até mesmo uma pessoa nesse processo de luto, para ela renovar a mente dela, que a mente faz parte da mente, o cérebro dela, que precisa de um funcionamento, ela precisa de uma medicação, sim, acompanhada por um bom psiquiatra, acompanhada de um psicólogo que vai fazer um acompanhamento, um terapeuta, pessoas que vão poder ajudar ela nesse processo, para ela poder, no momento, sair daquela situação. E deixar, assim, a vida continuar, né? Só que tem pessoas que já não deixam essa vida continuar antes mesmo de perder as pessoas. Elas já estão morrendo aos poucos e até matando aos poucos a singularidade do outro nas relações. Não sei se eu fugi muito do assunto. Não, perfeito. Claríssimo, ficou muito claro para nós. E, pastora, outra pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Como lidar
com esses problemas emocionais? Porque, por exemplo, assim, eu sou um pai, né? Tem lá o Jonathan e a Yasmin, né? E a gente sabe das dificuldades que a gente tem lidando com os filhos. Sim. Né? Esses dias até a gente ficou meio surpreso, sim, porque o Jonathan teve uma fala dele que eu falei, que é isso? Meu filho tá falando esse negócio aí. Né? E a gente fica pego de surpresa. E aí, automaticamente, nós estamos falando de outras pessoas que têm emoções também. E como nós, como pais, assim, saber lidar e gerir as emoções dos nossos filhos. Como fazer isso? Entendendo que criança é gente. Em criança é gente. Há muito tempo, a gente tratou a criança como um ser que estava em desenvolvimento e que não sentia. Sim. E que podia ouvir tudo que o pai e a mãe queriam dizer e ponto. Naquilo não ia resultar em nada. E a criança, ela tem emoção e as mesmas emoções. Sim. Eu atendo algumas crianças, às vezes por conta do atendimento familiar, num trabalho só específico com criança, mas em alguns casos eu pego uma criança para atender. E esses dias eu atendi uma criança de 5 anos e fui trabalhar as emoções com ela e perguntei, quando que tu sente raiva? Quando que tu sente esperança? E a criança de 5 anos me descreveu melhor que muitos adultos. É mesmo? O que ela sentia e quando ela sentia aquelas emoções, quando eu explicava, olha, esperança é quando a gente enche o peito, quando a gente pensa, uau, algo bom vai acontecer, mas aí depois não acontece, então a gente sente a frustração e aí nomear essas emoções. E é muito importante para cuidar da saúde emocional das pessoas, das crianças, entender sobre essas emoções, conhecer elas, nomear elas. Às vezes a pessoa está muito triste e a raiz disso não é o sentimento da tristeza, é o sentimento da saudade. Até mesmo de uma pessoa que perdeu alguém. Então, se ela entende que aquela tristeza vem da saudade, ela sente a saudade e ela deixa passar aquela saudade, aquela tristeza. E uma coisa muito importante que você falou, ouvir os filhos, ouvir as pessoas. Sabe aquela ideia, e eu brinco muito com isso, tipo, quando alguém me pergunta assim, oi, tudo bem? E eu digo, quer saber mesmo? Porque isso virou um cumprimento. Mas, de fato, a gente pode falar como a gente está se sentindo? De fato, eu, como psicóloga, posso aqui dizer para você que segunda-feira eu esqueci a apresentação do meu filho na escola e ele ficou arrasado comigo? E eu disse, uau, agora eu causei um trauma. Preciso curar isso. Através do quê? Do perdão, através da conversa, através de orar com ele, pedindo perdão para Deus por ter machucado o coraçãozinho dele. Através de ouvir ele dizer que estava com muita raiva de mim. E estava mesmo, fazia todo sentido. Como que eu ia dizer para ele não sentir raiva de uma pessoa que esqueceu a apresentaçãozinha dele da escola? Sim. E eu vejo também dentro disso, pastora, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco só dar uma... E eu vejo dentro disso que, graças a Deus, né, uma geração de pais de hoje, alguns, não todos, né, mas conseguem ouvir os seus filhos, né? Porque, infelizmente, um filho falar para o pai assim, eu tô com raiva de ti, muitos pais não têm a maturidade, isso aí já é motivo de briga, de... Não se autoconhecem, né? E aí o que acontece? Amanhã, essa criança vai estar causando grandes problemas por causa de algo que ficou mal resolvido hoje. Dia de você parar tudo. É isso mesmo que você está fazendo. Mas eu não tive tempo durante a semana de ter uma renovação na minha vida. Para isso que nós estamos aqui. Esse é o verdadeiro intuito nosso de entrar na sua casa ou no smartphone, onde quer que você esteja, para levar e ajudar você nesse processo de renovação. Mas é só na sexta-feira que eu consigo fazer isso. Que bom que pelo menos você tenha sexta-feira, tá bom? Então está fazendo sentido demais esse videocast entrar na sua vida. Então compartilhe com todo mundo, fale para todo mundo. Quero também agradecer aqui mais um apoiador do nosso videocast, é o Camilo Motos. Você que está pensando em trocar a moto, comprar uma moto, você pode procurar o Camilo Motos. Fica ali em Capivari de Baixo, na BR também, ali no Trevo do Bandeirante. Você pode ligar para lá, procurar no Instagram. Tenho certeza que vai dar um bom atendimento para você e você poderá fazer uma boa aquisição ali, porque o produto, de qualidade. Pastora Francine, nós estávamos conversando aqui sobre essa geração de pais que tem uma maturidade, graças a Deus, de ouvir os filhos, porque uma geração passada não conseguia. O meu filho vai falar... vai levar lambada e não vai ter. E por isso que hoje em dia nós ainda vemos
uma geração de pessoas que estão sofrendo tanto emocionalmente, pastora, porque não conseguiram lá atrás. Eu ia abrir o coração para o meu pai. Sabe o que meu pai fazia? Ele batia em mim. Então eu decidi, como a pastora falou, né? Você de mentira, não você de verdade. E essa cultura, ela precisa realmente ser quebrada. Porque o filho antigamente não podia chorar. Homem, principalmente, porque homem não chora. Humano, né? Chora. É o super homem, né? Eu amo ver as pessoas chorar, assim. É bom porque chorar. eu vejo que elas estão sendo de verdade. Aquele momento elas não conseguiram ser de mentira. Verdade. E aí, graças a Deus, né, a gente encontra Jesus, a vida vai sendo lapidada, transformada, e a gente consegue viver uma novidade de vida. Ei, você que está me vendo aí hoje, existe sim uma possibilidade de você viver algo novo do Senhor para a sua vida. Basta você crer, acreditar, confiar que Deus irá fazer. E eu levei uma palavra que eu achei muito interessante ontem, lá no Potencialista, que a gente fez na igreja, e a palavra foi do livro de Neemias, que fala que Neemias foi exilado, foi para uma outra terra, e de repente os seus familiares vieram e encontraram Neemias, e Neemias perguntou, e aí, como é que está o nosso povo lá? Os muros estão destruídos, as pessoas estão sofrendo, as famílias estão sofrendo, e a Bíblia diz que Neemias, quando ouviu isso, ele lamentou, chorou, orou, ele se consagrou, jejuou e fez um planejamento. E muitas vezes nós só estamos no lamento, né? Não estamos orando, não estamos buscando de Deus, não estamos planejando. E eu vejo que o planejamento é que nos dá uma direção, que nos norteia para viver algo novo e algo melhor. Pastora Francine, a pastora faz muitos atendimentos ali, muitas pessoas chegam e tal. E para essas pessoas mudarem de verdade, porque não é numa consulta que a pessoa vai mudar. Tem um processo, realmente tem um processo. Mas a pessoa também ela precisa primeiro identificar, como a pastora já falou, e também querer mudar, né, pastora? Querer mudar, muito. A maioria das pessoas que chegam na terapia, elas estão ali porque elas querem. Elas estão há muito tempo deixando, entram em contato, aí passa 2 semanas, 1 mês, 1 ano. Tem pessoas que às vezes já entrou em contato há 1 ano atrás, e agora que ela diz, não aguento mais, eu preciso realmente buscar. Essas pessoas, elas estão prontas para o processo, elas estão abertas para isso, elas decidiram fazer algo com aquilo que fizeram dela, né? Porque a pergunta central até da terapia é, o que você faz com aquilo que fizeram de você, né? Porque às vezes fica aquela coisa assim, mas fizeram, meu pai, minha mãe, procurando responsabilizar os outros, quando eu preciso fazer alguma coisa do que aconteceu comigo, do que está acontecendo, do que ainda vai acontecer. Mas algumas pessoas realmente às vezes vão porque a mãe levou, por exemplo, um adolescente, né? Eu sempre costumo nos adolescentes falar para os pais, eu vou fazer o primeiro atendimento, eu vou conversar com ele, se ele não quiser vir mais, eu não vou atender. Eu digo, eu vou deixar ele à vontade, se quiser procurar outro profissional. E aí eu deixo muito claro para esse adolescente, olha, se você não quiser vir mais, não gostou de mim, não gostou do meu atendimento, quer procurar outro profissional, não tem problema, não precisa tu vir e tal, conversa com teu pai, ele vai procurar outra pessoa para te ajudar. E eu nunca tive uma pessoa que não voltou, adolescente. Por quê? Porque quando ele pôde entender que era ele que teria que voltar, para ver, né, uma criança, um adolescente, 12, 15 anos, poder voltar, como eu já tive experiência de atender uma criança de 8 anos, e aos 10 anos ela pedir, mãe, me leva na Fran, porque eu preciso conversar com ela. Tô passando alguma coisa que eu não posso te contar, mãe, e eu quero contar para ela, porque existe todo um sigilo, até mesmo com a criança, dentro ali das orientações, existe o sigilo também para a criança e para o adolescente. Então, isso é muito, muito importante. Então, essa pessoa precisa reconhecer a mudança, qualquer mudança, não só na terapia, querido. Hoje, você que está nos assistindo, precisa hoje pensar, mas eu tenho que querer. Para me dar o próximo passo, eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso aceitar quem eu sou. Preciso aceitar que eu tenho esse problema, que eu tenho essa dificuldade, que eu tenho esse temperamento, que esse é o meu jeito, que essa é a minha jornada, que essa é a minha história. Eu preciso aceitar. Porque quando eu fico brigando também com isso, eu não tomo decisão nenhuma. Verdade. Eu fico dizendo, eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, porque minha história, porque fulano, porque Deus, porque... Eu boto a culpa em todo mundo, menos em si mesmo. E assumir a autorresponsabilidade pela mudança, pela renovação, né? Então, na terapia, a pessoa precisa querer
Porque daí, às vezes, até... quando ela realmente quer, o processo é muito mais rápido. Sim. Porque, às vezes, a terapia leva tempo só para a pessoa começar a entender que precisa. Entendi. Que quer, que vai tomar uma atitude na vida em relação ao que está acontecendo e vivendo. Mas o processo para ser, por exemplo, ali, rápido ou lento, depende da pessoa? Da pessoa. Depende dela. Depende da pessoa. Entendi. Do processo dela, não depende dela no esforço dela, entende? Porque às vezes assim, depende da pessoa. Então eu vou colocar toda a responsabilidade na pessoa também e dizer, poxa, essa pessoa não melhora em tal área porque não se esforça. Não! Tem pessoas que estão há anos se esforçando para ser diferente. Sim. Sim. E elas estão conseguindo. Mas está levando muito tempo. E tem pessoas que em alguma área, elas mudaram muito rápido. Entendi. Então ela é muito... É o entender a singularidade de cada um. Entender que cada um tem um processo, um tempo, um período, uma forma. Tem abordagem da psicologia que dá para uma pessoa, tem abordagem que não dá. Entendi. Cada pessoa é única. Mas teve situação assim, pastora, que a pastora pegou e a pessoa não mudou nada. Ela continuou a mesma coisa, assim? Tem. Tem, né? Tem. Aí eu não digo que ela não mudou nada. Porque eu digo que todo dia a gente já não é mais a mesma pessoa. Sim. Porque várias situações acontecem, a gente está em transformação, em processo de renovação. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era semana passada. Muitas coisas já aconteceram aí nessa semana que me impactaram, que me fizeram refletir. Então, não é que não existe nenhuma mudança. Às vezes, o objetivo que a pessoa quer, até é grande demais para aquilo que ela se propõe a fazer. Porque as pessoas dizem assim, tu não está fazendo terapia? Tu não era para estar diferente? Tu não está indo na igreja? Tu não era para ser diferente? Mas as pessoas não olham para si mesmas. Verdade. Porque o tempo todo eu tô aqui olhando para ti, eu não sei se eu tô com o cabelo, né? Sim. Eu não tô o tempo todo eu tô olhando para fora, eu não tô olhando para mim. Então é quando eu paro para olhar para mim que as coisas começam a mudar em mim. Uau. E é mais importante eu saber de mim do que dos outros, né? Exatamente. Porque a gente vê assim as pessoas querendo saber muito dos outros, ensinar muito dos outros, mas só que não pratica nada, né? Exatamente. Não pratica nada. Eu até fiz essa pergunta para a pastora porque esse tempo atrás recebi um áudio que quando eu vi, fazia muito tempo que eu não conversava com a pessoa, tal, e aconteceu uma situação e a pessoa manda um áudio para mim. Quando eu ouço o áudio, eu digo, caraca, velho, a pessoa não mudou nada, ela continua, tipo, já fazia 20 anos, sim, assim, sabe? Sim. Pô, a pessoa continua mesmo... Com a mesma atitude, comportamento. O mesmo jeito de fala e tipo assim, pô, mas será que essa pessoa... Era para ter amadurecido um pouco, Isso, né? Era para ter já evoluído um pouco, resolvido, né? Talvez, essa área. E tava ali no mesmo lugar ainda. Tem né? E por mais que as pessoas procuram ajuda, mas só que ela mesma não se ajuda, né? Então, assim, não adianta eu procurar ajuda se eu não me ajudo, né? Então, acho que essa é uma virada de chave para acontecer uma renovação na vida de todos, né? Nós precisamos, tem lá, eu tô vendo todos os dias lá um coach, um pastor, né? Eu tô vendo lá todos os dias. Mas, querido, se você não praticar, não adiantou nada, né, pastor? Não. E as pessoas ficam iludidas. Tô indo lá na pastora, ela é psicóloga e agora, pronto, ela resolveu a minha vida. Exatamente, minha vida as pessoas compram um livro, elas nem leram e elas já acham que o livro mudou a vida delas. Cara, esse livro aqui é muito bom. Tu já leu? Já aplicou? Leu ele 3, 4, 5 vezes até que tu entenda o princípio do livro? A prática, teve prática. Eu coloquei em prática. Qual foi o resultado? Eu vi que deu, que não deu. Só o fato de comprar e postar uma foto no Instagram, a pessoa... as pessoas já leem que tu já sabe tudo daquele livro. Por que as pessoas leem que a gente já sabe? Porque a gente faz o mesmo. Faz o mesmo. A gente também lê, a gente também olha. O nosso cérebro funciona da mesma maneira. Então, quando eu olho no Instagram algo, eu faço essa leitura. Mesmo que eu não queira. Mesmo que depois eu digo assim, claro que essa pessoa não leu o livro inteiro. Mas na hora eu digo, uau, essa pessoa é demais. Ela é demais. Ela leu esse livro. E aí a gente acaba se enganando. Iludindo. Né? Que a pastora fale um pouquinho pra gente, porque antes existia um tabu muito grande sobre psicologia, igreja. A igreja dizia, não, tem que orar, tem que orar, tem que orar. E não procura ninguém, te vira sozinho, vai orar, Deus vai te ajudar e tá tudo certo. E como que funciona isso hoje, nos dias atuais? Hoje está mais aberto, né? As pessoas estão... Eu acho que primeiro porque o próprio cristão começou a ver que sozinho ele não dava conta, né? E que se Deus deixou a ciência, né? Que é a ciência? É o estudo, é o conhecimento, né? Ali, científico, elaborado, comprovado.
E o ser humano foi em busca disso e foi descobrindo muitas coisas que a igreja não dava conta, né? Que a igreja não dava conta. Não que a palavra não dá conta, a palavra dá conta. É porque a igreja, às vezes, não lê a palavra, né? Mas não só para o cristão, mas para as outras religiões também, essa coisa do não buscar ajuda, né? Que tu precisa buscar só o espiritual, que se tu orar bastante, jejuar bastante, tu vai resolver todos os teus problemas, né? E essas são práticas indispensáveis para quem tem um relacionamento com Deus, né? Porque se eu tenho um relacionamento com meu esposo e eu não vejo ele nunca, eu não falo com ele nunca, eu vou me afastar dele, não vou conhecer ele. Então, essas práticas, elas não são para resolver problemas. Essas práticas da oração, por exemplo, elas são para desenvolver um relacionamento com o Criador, com Deus, com quem eu creio, né? E a igreja, quando ela via que uma pessoa estava um processo de adoecimento, ela realmente só tinha esses recursos, né? Ela só entendia esses recursos. Hoje não. Hoje, eu sempre comento assim que 70%, 80% das pessoas que eu atendo são cristãs, das diversas igrejas, religiões, enfim. Mas são cristãs evangélicas, a maioria delas. E a gente vê o adoecimento emocional acontecendo, o adoecimento físico acontecendo, por conta de elas não pararem para cuidar dessa área, por conta de elas não darem prioridade para essa área, tanto no social, tanto no emocional, evitar conflito, né? Eu sou cristão, então eu evito conflito, eu não converso com meu marido para a gente não brigar. E aí eu fico me afastando, eu fico triste, eu fico angustiada, eu fico acumulando um monte de lixo emocional, né? E aí a gente vê hoje assim que tá mais tranquilo de trabalhar isso. As pessoas estão buscando ajuda sim, elas entendem que precisam de ajuda. E aí o psicólogo, ele não é mais visto também como alguém que trata só doenças, mas ele trata do desenvolvimento humano. Sim. Então, as pessoas não estão mais buscando só pela questão de tratar um transtorno. Muitas pessoas fazem terapia, não é porque elas estão doentes. Hoje eu atendo muita gente que quer se conhecer, quer se desenvolver, quer colocar em prática o seu propósito, né? Pessoas que querem aprender sobre a psicoeducação mesmo, sobre as suas emoções, de como lidar com os filhos, de como lidar com a família. Então, não é só uma questão de adoecimento, é uma questão de saúde. E a saúde é a promoção do bem-estar, não é só o tratar as doenças. Então, a igreja está entendendo isso de uma forma mais clara. E tem sido muito joia. Que bom, muito legal. Porque isso traz uma maturidade, crescimento para nós, né, para viver uma vida melhor, realmente. Se Deus deixou, nós precisamos usar. Tem uma história que diz, não sei se a pastora já ouviu, é aquela história que diz que estava tendo uma enchente, né? Sim. E aí diz que passou o cara na casa do amigo e falou, cara, tá tendo uma enchente aí, sai dentro de casa. E o cara não sai dentro de casa. Exatamente. Aí vem a enchente, enche a casa dele, ele sobe em cima do teto. Aí passa ali os bombeiros e tal. Embarca no barco, sobe no barco aqui no bote, vamos lá e tal. E o cara, não, vou ficar aqui porque Deus vai me salvar, Deus vai me ajudar. E aí nada, aí a água vai subir no teto, daqui a pouco vem o helicóptero. Né? O helicóptero passa ali dos bombeiros, sobe aqui. O cara, não, Deus vai me ajudar. O cara morre. Né? A história diz que ele chega no céu, chega lá indignado com Deus. Deus, como assim? Fiquei lá dizendo que o senhor ia me ajudar e agora estou morto. Aí Deus olha para ele e fala, querido, mandei um amigo teu te avisar, mandei bombeiro te procurar, mandei helicóptero, fiz de tudo. E tu morreu porque tu quis. Porque tu quis. Não é verdade? Então hoje Deus tem nos dado vários recursos, né? Vários. Dentro da psicologia, né? Um processo terapêutico aí, para que nós possamos realmente, como a pastora falou, viver melhor. Viver melhor. Se tem como viver melhor, se conhecer, por que não? Por que eu vou ficar lutando comigo mesmo? Né? A igreja, ela ajuda e muito. Né? Quando você tem esse contato com a sua essência, com o teu Criador, daquele que te conhece mais do que qualquer outra pessoa. Isso é muito bom, vai te levar para um outro lugar. Mas só que tem momentos que a gente precisa de também buscar uma ajuda. Né? E são especializada, né? Uma ajuda especializada. E as pessoas que estão na nossa volta ali, elas estão ali para nos ajudar. Sim. Pastora, nós já estamos indo aqui para o final do programa. Meu Deus do céu, passa muito rápido a hora aqui. Pastora, quais são as considerações finais assim, da pastora para o nosso público, para o nosso povo? São tantas coisas que gostaria de falar, né? Mas
Para resumir assim o que a gente falou, né? Algo que veio ao meu coração para deixar hoje é essa coisa do descansar, né? Aprender a contemplar. Tem uma prática que Deus deu para todos nós, que é a prática da contemplação. Só que às vezes nosso foco está nos lugares errados. Às vezes a gente passa muito tempo focando as coisas externas. E a gente tem que parar, sim, para contemplar a criação de Deus, né? Parar para silenciar. Porque o descanso é um momento de silenciar. Não estou dizendo o descanso só de dormir, né? Mas o descanso de silenciar o teu coração, de tirar um dia naquela semana para te se desligar um pouco das coisas, para te contemplar o barulho da tua casa, o barulho da tua família, contemplar que tu tá vivo, contemplar que tu tá respirando. E algo que veio muito forte no meu coração quando eu estava vindo para cá, por conta de algumas situações, veio uma palavra assim, uma frase assim, né? No final do dia, todos querem a mesma coisa. O rico, o pobre, o doente, qualquer pessoa. Quem está muito bem hoje, quem está muito mal hoje, no final do dia, todos querem descansar. Uau. Todos querem respirar. Então, para que tanta correria, tanto desespero para querer as coisas para hoje, se no final do dia todos nós queremos somente descansar, né? Com a mente em paz. E como as pessoas não estão mais nem conseguindo isso. Sim. E o que seria, pastora, dentro dessa mensagem poderosa para nossas vidas aí, o que seria hoje nós conseguir encontrar esse descanso? Porque é algo que todo mundo quer, mas que não conseguimos ter muitas vezes, né? Por conta de tudo que acontece à nossa volta. Nossa cabeça não para. Né? Nossa cabeça, muitas vezes, a gente deita para dormir e não para. E a gente acorda e não dormiu. Não é verdade? Exatamente. E como que nós vamos encontrar realmente esse lugar de descanso? Sendo que a gente mora lugar que é muito movimentado e às vezes dá um pensamento assim, vou morar no sítio. Não pega a internet. Vai se irritar com mosquito. Mas como encontrar esse verdadeiro descanso, pastor? Eu penso que a contemplação é uma prática muito importante. E é encontrar esse lugar em Deus. Uau. Esse lugar teu e Deus. Esse lugar que não é mais com ninguém, sabe? Uau. Quando tu para lá na tua cama e que tu silencia, tu descansa, porque tu sabe que a partir daquele momento não tem mais nada que tu possa fazer. E entender o teu lugar no Criador. Que não tem nada no teu controle. Que tu pode nem acordar no outro dia. Para que tu tá tão desesperado? Muito real. Né? E o que a palavra diz, né? Basta cada dia o seu mal. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, eu vou dormir porque amanhã as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre a minha vida. Então, quando eu descanso, quando eu aprendo a descansar em Deus, no meu lugar, que é meu lugar, não é o teu é o teu e o meu é o meu, eu encontro paz. E aí eu consigo descansar. Só que isso é uma coisa para ser praticada. Assim como a prática das distrações, do roubo da nossa atenção, da correria, tem sido praticada, eu preciso escolher me desligar para dormir umas 2 horas antes de tudo que é informação. Para fazer um detox na minha mente, para mim. Porque tudo que a gente vê ficou registrado no nosso cérebro. E às vezes a gente quer dormir, mas o cérebro continua porque ele ainda está processando. E aí, se ele não dormir, ele não vai armazenar no lugar certo as nossas memórias. E aí, no outro dia, a gente vai levantar que nem dormiu, com tudo isso bagunçado. Então, é esse lugar. Uau. Esse lugar de descanso. Muito bom. Pastora Fran, obrigado pela sua presença eu que agradeço. Aqui. Fico feliz demais. Mesmo saiba que a sua família é uma família que nós amamos muito. Amém. E nos inspiramos também. Que bom. Tá? Foi uma honra poder receber você aqui. Gente, e que Deus te abençoe poderosamente. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe. Beijão no coração.